Находятся работать доставку, атакуют беспилотники. Esta é Moscou. A gigante metrópole de 13 milhões foi abalada por uma das nevascas mais intensas dos últimos 50 anos nos dias 9 e 10 de janeiro. Zagorodom. Putin estava tão focado na guerra que entregou o país ao general inverno. Os gigantescos aeroportos instantaneamente se transformaram em centros de pânico civil. Sheremetyevo, Domodedovo, Zhukovsky e Vnukovo. Esses 4 gigantescos portais da Rússia para o mundo fecharam simultaneamente. O aeroporto de Sheremetyevo foi transformado em uma praia distópica. Milhares de passageiros estão espalhados pelos terminais em colchões infláveis. As pessoas têm tentado dormir no chão de concreto e em tapetes há dias. As lixeiras estão transbordando e a segurança desapareceu completamente. O caos é tão grande que a administração do aeroporto só consegue distribuir um pequeno copo de água para os passageiros a cada 3 horas. Comida e higiene estão completamente fora de questão. A raiva das pessoas presas neste ambiente ecoa pelos terminais do aeroporto. Os migrantes partiram, os drones atacaram, nevou. E aqui está o resultado. Olhe para a cena interna. Estas imagens não são de um campo de refugiados, mas dos terminais de luxo de Moscou. Com mais de 120 voos cancelados simultaneamente, montanhas de bagagem se acumularam. Enquanto pilhas de bagagem se acumulavam incontrolavelmente nos terminais, do lado de fora, aviões estavam presos na neve no meio da pista. Milhares de pessoas ficaram presas no meio da pista por horas em cabines de avião com ar-condicionado sem funcionar. Veículos de remoção de neve e sistemas de degelo de aeronaves, incapazes de obter peças de reposição devido às sanções ocidentais, mostraram-se ineficazes contra a forte nevasca. No aeroporto de Domodedovo, uma aeronave fica presa em um enorme monte de neve enquanto taxiava. Enquanto a equipe luta com paz, as esperanças de decolagem derretem. Não apenas em Moscou, aeroportos em Grozny, Makhachkala, Volgogrado e Vladikavkaz também fecharam. Mais de 300 voos foram afetados somente em Moscou. Querem todos trabalhar na entrega. Atacam drones. 271 atrasos e 42 cancelamentos foram registrados. Completo caos e pânico reinam nos aeroportos. Voos estão sendo amplamente cancelados, atrasados e os bilhetes reembolsados. Claro, as condições meteorológicas adversas não são a única razão para esta situação. Como parte da estratégia cegar o urso da Ucrânia, drones não identificados aparecendo nos céus de Moscou causaram o fechamento do espaço aéreo várias vezes. O Ministério da Defesa da Rússia ativou o protocolo de cobertura, sacrificando o tráfego civil para proteger os aeroportos. Sob este protocolo, até mesmo um único drone suspeito leva ao cancelamento de centenas de voos e dezenas de aviões, aguardando no ar, ficam sem combustível. Este colapso de infraestrutura continua não apenas no céu, mas também ao nível do solo. Tudo aqui. Incrível. A rua inteira está bloqueada. Só brincando. Nas ruas de Moscou, equipes municipais são vistas acumulando neve das artérias principais nas ruas laterais em vez de removê-la. Esta situação levou os moradores locais a buscar sua própria justiça, protestando ao bloquear as portas dos prédios do governo com enormes montes de neve. Veja este vídeo. As equipes de remoção de neve em Moscou estão reunidas no parque, paz na mão, mas ninguém está realmente trabalhando. É como uma paródia burocrática da era soviética. Muitos planos, muitas pessoas, zero resultados. De acordo com esta postagem nas redes sociais, trabalhadores migrantes estão enfrentando a tempestade de neve nas ruas com pás verdes, enquanto alguns indianos fugiram com medo do gelo. Onde estão os seus índios? Onde estão os índios? Índios, onde estão os índios? Por que eles não estão vindo trabalhar? Hein? Por que os indianos não estão vindo? As vozes estão se elevando. Onde estão os seus indianos? Indianos. Esta imagem destaca a dependência da Rússia. Enquanto bilhões são direcionados para a guerra, a remoção de neve é deixada para os migrantes. Mas eles estão preparados? Não. Esta é a negligência do regime. As pessoas estão presas no frio, a economia está sofrendo e as políticas de imigração estão causando desastre. Ainda pior, alguns veículos fabricados na China, que a Rússia oferece como alternativa aos carros ocidentais, estão falhando no teste de inverno. A temperaturas caindo para menos 20 graus, as fechaduras das portas desses veículos congelam, suas telas sensíveis ao toque falham e seus cérebros eletrônicos desligam. Isso demonstra tecnicamente o quão frágil e pouco confiável a dependência de importação da Rússia se tornou. Você está perguntando por que tudo isso está acontecendo? Aqui está a prova. Putin e Manturov estão sentados no Kremlin falando sobre crescimento industrial, 170 novos projetos, metas nacionais. Mas lá fora, os aeroportos estão paralisados, as estradas estão bloqueadas.
O rosto cansado de Putin diz tudo. Com os gastos de guerra se avizinhando, a tempestade de neve fica em segundo plano. Esta paralisia logística em Moscou desencadeia um efeito dominó que é muito mais profundo do que um simples atraso. A primeira onda é o abalo da unidade da frente interna da Rússia. A ilusão de a guerra está longe, a capital está segura, que Putin prometeu ao seu povo se foi, junto com as dezenas de milhares de pessoas tentando dormir no chão frio de Sheremetyevo. Quando as pessoas veem que o Estado não consegue nem manter os serviços básicos de transporte, a confiança no regime dá lugar a um pânico profundo e caos. A onda econômica é ainda mais devastadora. Moscou lida com 40% de todo o tráfego aéreo na Rússia. A paralisia deste hub eliminou instantaneamente 30% da receita diária das companhias aéreas, enquanto as ações de gigantes como a Aeroflot sofreram quedas acentuadas de até 5% na MOEX. Analistas de mercado prevêem que esta crise irá corroer os lucros trimestrais em 10%. Redirecionar cada aeronave para outro aeroporto impõe um custo adicional de combustível e serviço de 2 milhões de rublos às empresas. As companhias aéreas não conseguiram entregar milhares de bagagens aos seus donos e tiveram que entregá-las em casa por caminhão. Este fardo operacional criou uma explosão repentina de custos para as companhias aéreas que já estavam em dificuldades. O cancelamento de um voo do Boeing 737-800 se traduz em uma perda direta de entre 15 e 23 milhões de rublos, dependendo da rota. O custo deste bloqueio de 2 dias de neve e drones para o setor aéreo russo é impressionante. Um total de 20 bilhões de rublos, ou aproximadamente 186 milhões de libras, desapareceu num instante. Quando as leis de compensação obrigatória da Rússia e as despesas de hotel dos passageiros são adicionadas à equação, a indústria aérea russa está entrando em um processo de estrangulamento completo. O limiar psicológico já foi ultrapassado há muito tempo. A frota de aviões da Rússia já é antiga, consistindo em aeronaves com uma idade média de 15 anos. Enquanto as peças de reposição estão indisponíveis devido às sanções ocidentais, os orçamentos de guerra drenaram os investimentos em infraestrutura. A falta de equipamentos de remoção de neve é a principal razão para a miséria nos portões de Moscou. Enquanto as pessoas buscam abrigo entre pilhas de lixo, a alegação da Rússia de ser uma superpotência moderna está lutando para sobreviver nesses terminais. O setor de aviação, que se espera encolher 10% em 2025, jogou suas previsões de crescimento para 2026 no lixo, junto com esta tempestade. Para a economia russa, este fechamento centrado em Moscou não é uma única interrupção de transporte. Está produzindo uma reação em cadeia de repercussões econômicas. A razão é simples, mas crítica. Só Moscou produz cerca de 20% do PIB total da Rússia. É o centro de finanças, serviços, turismo, logística e processos de tomada de decisão. O tráfego aéreo funciona como a circulação sanguínea desse ecossistema. Quando o fluxo sanguíneo para, os efeitos se espalham por toda a economia em questão de horas. Janeiro é um período na Rússia quando as pessoas retornam das férias e os calendários de negócios reabrem. Neste momento, a interrupção dos voos domésticos impactou diretamente o turismo e as viagens de negócios. As taxas de ocupação dos hotéis caíram. Restaurantes e o setor de serviços ficaram vazios. Uma perda de curto prazo de 5 a 10% na receita do turismo é uma estimativa razoável. Ao mesmo tempo, os atrasos no transporte aéreo de carga aumentam ainda mais a pressão sobre as cadeias de suprimentos que já estavam frágeis devido às sanções. Os atrasos na entrega de eletrônicos, produtos farmacêuticos e bens intermediários críticos têm o potencial de adicionar 0,1 a 0,2 pontos percentuais de pressão adicional à inflação. Engarrafamentos de até 8 horas nas cidades reduziram a produtividade. Reuniões foram canceladas. Entregas foram interrompidas. Nessas condições, não é surpreendente que a perda diária do PIB tenha alcançado de 10 a 20 bilhões de rublos. Para a Rússia, que possui a maior área territorial do mundo, a aviação civil não é um item de luxo. É a espinha dorsal da unidade nacional. O país abrange 11 fusos horários, e a administração central, a economia e a logística militar nesta geografia só podem ser sustentadas por um transporte aéreo rápido, regular e confiável. Viajar de Moscou a Novosibirsk ou Vladivostok por estrada ou ferrovia leva semanas, não dias. Em condições de inverno, esse tempo aumenta efetivamente. Portanto, o funcionamento diário do Estado, os fluxos orçamentários, os insumos industriais críticos, os suprimentos de saúde e alimentos, o comando e controle e até mesmo o contato dos governadores com o centro dependem dos aviões decolarem no horário. Quando essa espinha dorsal se quebra, o resultado não é apenas o atraso nas viagens. A ligação centro-periferia enfraquece. Centros regionais na Sibéria e no Extremo Oriente enfrentam o risco de ficarem logisticamente isolados de Moscou. O fluxo de peças de reposição, medicamentos, equipamentos de alto valor agregado e pessoal
é interrompido. Isso leva a paralisações na produção da economia, atrasos nas decisões da administração pública e tempos de reação mais longos na logística militar. Mais importante, essa situação ameaça diretamente o modelo de poder vertical de Putin. O modelo vertical é baseado na transmissão rápida de ordens e no feedback imediato. A incapacidade de um governador de voar para Moscou, a incapacidade de um ministério de enviar uma equipe ao campo, ou a falha de materiais críticos em chegar a tempo à Sibéria, erode o poder real da autoridade central. Em tal cenário, as iniciativas regionais aumentam, as crises locais começam a ser geridas independentemente do centro, e cria-se um terreno fértil para a retórica separatista. Portanto, um colapso na aviação civil não é apenas uma crise de transporte na Rússia, é um risco estrutural para a integridade federal. A terceira onda é o reflexo da assimetria tecnológica na vida civil. Usando drones baratos produzidos em massa, a Ucrânia conseguiu paralisar a infraestrutura de aviação civil da Rússia, que vale bilhões de dólares, a um custo de milhares de dólares, sem derrubar uma única aeronave. Os sistemas de defesa aérea de Putin estavam tão dispersos para proteger o Kremlin e as bases militares que os corredores aéreos civis e os centros logísticos ficaram completamente indefesos. Como o Kremlin pode garantir a segurança de seu povo quando não consegue nem proteger sua capital? Esta questão agora se tornou o principal tema de discussão, não apenas em análises, mas também entre cidadãos comuns. Quando focamos no panorama geral, o colapso do transporte em Moscou não é apenas um infortúnio climático, mas o resultado final da erosão da capacidade estatal da Rússia. O regime de Putin canalizou todos os recursos do país, pessoal treinado e capacidade técnica para as linhas de frente. Esta situação deu origem a uma nova vulnerabilidade estratégica que chamamos de falência da infraestrutura civil. A mobilização de uma parte significativa do pessoal técnico e das equipes de remoção de neve nos aeroportos para as linhas de frente eliminou a capacidade operacional na capital. Esta situação está diretamente ligada ao colapso da frente interna. A destruição física da guerra não é mais apenas o destino das cidades ucranianas. Ela entrou na própria cozinha da Rússia, em suas próprias ruas e em sua própria rede de transporte. O fechamento dos aeroportos de Moscou é a ruptura efetiva do contrato de estabilidade do Kremlin em troca da obediência do seu povo. A estabilidade agora é coisa do passado. Foi substituída por medo incontrolável e incerteza. Estrategicamente, a aviação civil da Rússia pode agora ser considerada em estado vegetativo. Cortada da tecnologia ocidental e condenada aos produtos de baixa qualidade, frios e hostis da China, a Rússia está se tornando uma ilha isolada no mundo moderno. Carros chineses congelando no inverno de Moscou não é apenas um problema automotivo, é uma armadilha estratégica criada pela dependência da Rússia de seus novos aliados. Consequentemente, quando a dureza da natureza e a estratégia inteligente de drones da Ucrânia convergem, a imagem de uma Rússia poderosa que Putin construiu está derretendo em colchões infláveis nos aeroportos. Este é o processo do império sufocando, não apenas nas linhas de frente, mas logisticamente, tecnicamente e moralmente, começando a partir de seu próprio centro. O caos em Moscou deve ser interpretado como os tremores precursores de um colapso maior, uma iminente rebelião ou explosão social. Quando os interruptores foram acionados naquela noite em Moscou, não foram apenas os voos que pararam. A ilusão de invencibilidade de Putin também chegou ao fim. Esta colossal capital, ofegante sob uma enxurrada de neve e aço, é agora o símbolo de um sistema apodrecendo por dentro. Essa espera impotente nos aeroportos é, de fato, um retrato do futuro da Rússia. Aviação civil desaparecida, segurança logística destruída e confiança pública devastada. Nada será como antes para Moscou, porque a guerra, com toda a sua força destrutiva, está agora no próprio quintal de Putin. Fique atento porque este caos é apenas o começo. Para receber as últimas atualizações sobre novos vídeos e análises detalhadas, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Fique com a PPR Global na busca pela verdade. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado.